Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, com sua família. Como é que tem sido a sua semana? Você tem passado bons momentos aí no seu lar, em família? É momento de nós juntos adorarmos a Deus, de nós juntos buscarmos a presença do Senhor em gratidão, com o nosso coração voltado a Ele, que tanto tem feito por cada um de nós. Vamos juntos ler a palavra do Senhor para nós iniciarmos esse culto que nós vamos prestar ao nosso Deus. Convido você para juntos lermos o livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Queridos, esse texto deixa claro que nós não devemos fazer para nós mesmos, mas fazemos para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, nós devemos dar o melhor, fazer o melhor. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, porque é a Ele que nós estamos servindo. E nós estamos prestando culto ao nosso Deus nessa hora. Portanto, entregue o seu melhor ao Senhor. Faça o seu melhor ao Senhor, porque Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda expressão de adoração cabe ao nosso Deus, que é merecedor de todas as coisas. Vamos adorá-lo, vamos cantar um hino em gratidão, em louvor ao nosso Deus. bendizemos, ó Pai,
e te agradecemos, porque mais uma vez nós temos o privilégio de nos reunirmos na tua presença como povo do Senhor, como igreja do Senhor, e adorarmos ao Senhor e prestarmos culto ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, recebe de nós, ó Deus, o melhor que nós podemos entregar ao Senhor nesta hora. Transforma-nos, ó Deus, em verdadeiros adoradores, para que nós que servimos e seguimos ao Senhor, possamos entregar a Ti, ó Deus, o louvor que é devido ao Teu nome. Fica conosco, ó Deus, e recebe de nós toda a nossa gratidão, toda expressão de louvor e gratidão e adoração ao Senhor nesta hora. Fazemos isso, ó Deus, confiados, precisando, confessando o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer mais uma leitura das Escrituras, o livro do profeta Joel. Vamos fazer essa leitura no capítulo 2 de Joel, no seu versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Amados, é um momento que nós retiramos, que nós guardamos, que nós usamos para confessarmos os nossos pecados. É um momento em que nós usamos no culto ao Senhor para juntos pensarmos naquilo que temos feito, no nosso andar, no nosso caminhar. É momento de reflexão, é momento de busca interior pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. É momento de nós buscarmos a face do Senhor e confessarmos a Ele os nossos pecados. E a palavra de Deus nos dá a esperança, nos dá a certeza de que Deus é misericordioso, de que Ele ouve as nossas orações e que Ele atende ao nosso clamor, atende ao nosso pedido de perdão, de forma com que as maldições do pecado são canceladas sobre a nossa vida. Vamos fazer isso juntos, vamos ouvir mais uma vez, mais um hino, e durante esse hino vamos meditar na letra, meditar na nossa vida, e depois nós vamos juntos orarmos ao Senhor, pedindo perdão pelas nossas faltas. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precários
nós queremos nesta hora, Pai, pedimos perdão a Ti pelas nossas faltas. Rasgar, ó Deus, o nosso coração e não as nossas vestes, assim como nós lemos na Tua palavra. Nós não podemos, ó Deus, fazer uma confissão superficial na Tua presença, porque o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece o nosso coração, ó Deus. Por isso nós queremos rasgá-lo na Tua presença, entendendo que o Senhor conhece tudo sobre nós, que o Senhor tudo sabe. Te pedir perdão, ó Deus, pelas nossas faltas, pelos nossos erros. Pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a mudar, ó Deus, de atitude, a mudar de comportamento, a abandonar as velhas práticas, ó Deus. Senhor, clamamos a Ti pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Clamamos a Ti pelo Teu perdão, Senhor. Faz isso em nosso favor, ó Deus. Nós Te pedimos, nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, se você separou essa semana para ofertar, para dizimar, para entregar a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, você pode fazer isso depositando o dinheiro na conta da igreja, fazendo uma transferência ou solicitando a um dos nossos diáconos que faça a coleta do seu envelope aí na sua casa. Nós estamos divulgando aqui a conta da igreja, os números, que você precisa saber para fazer o depósito ou a transferência, e também o telefone dos nossos diáconos que estão encarregados de fazer essa coleta na sua casa. Desde já o nosso muito obrigado e te pedimos que você faça isso, dê ao Senhor o melhor, entregue ao Senhor aquilo que é devido ao Senhor, e com certeza Deus, que já tem feito a parte dele, já tem te abençoado, há de redobrar as bênçãos sobre a sua vida. Amados, vamos juntos agora engrandecer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, cantando, adorando. Participe do culto, não seja simplesmente um espectador, mas louve a Deus de todo o seu coração. Quero louvar-te, sempre mais quero louvar-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, as aves dos céus cantam.
faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés e me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés e me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Boa noite, Igreja do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus. E neste momento do culto nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero que você esteja aí voltando a sua atenção agora para aquilo que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. Eu vou ler apenas um versículo, mas vou discorrer sobre um texto um pouquinho mais longo. Hebreus capítulo 11, versículo 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação de Deus para esse momento de meditação na sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dás de estarmos falando da Tua palavra, Deus, meditando nela. Também, Pai, por aqueles que estão assistindo esta mensagem neste momento. Deus, prepara os nossos corações e a nossa mente para compreendermos os mistérios da Tua palavra. Faz isso em nós, ó Pai, pela mediação do Teu Espírito Santo agora, Pai, que Ele possa realmente estar na nossa vida, Senhor, iluminando-nos, Pai, para que nós possamos entender o Teu recado nesta noite. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados,
A questão da fé tem alguma coisa que, em primeiro lugar, atrapalha a fé. É justamente a demora. A demora, a espera é um desafio para a fé. E eu estou ficando especialista nisso, né? Eu estou sempre trazendo um cântico antes aqui, e eu vou trazer outro cântico um pouquinho mais recente do que o último que eu preguei, mas esse cântico fala dessa situação, né, da demora em relação à fé. Então ele diz o seguinte: parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que as suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde há honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, e ver suas bênçãos sobre os meus. Essa é a primeira estrofe. E o refrão, então, ele dá resposta a isso, a essa impaciência, né, de parecer que as promessas do Senhor nunca vão chegar. Então o refrão vai na linha do texto bíblico de Filipenses 1,6, dizendo: aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel, e não descansará enquanto não houver terminado. Então o refrão dá a resposta, né, a esse desafio que nós temos na fé, de termos que esperar por aquilo que ainda não chegou. Mas, amados, além da demora, além da paciência que nós temos que ter, né, que abala às vezes a nossa fé, nós temos outros desafios da fé. Esses desafios hoje, né, nós vivemos bastante, dificuldades financeiras, a perca do emprego, quanta gente desempregada hoje em dia, a questão da doença também fala muito alto nos nossos dias, o luto está presente, né, e isso abala com certeza muitas vezes a nossa fé. E tantos outros problemas da vida cotidiana que têm abalado por vezes a nossa fé. Isso tudo, amados, pode nos levar a um desânimo. Essas coisas que acontecem hoje em dia pressionam realmente a nossa fé e pode nos desanimar. E muitas vezes, em vez da fé, nós começamos a duvidar. Então esse é o grande problema hoje que nós estamos vivendo com relação à fé. E a carta aos Hebreus, amados, é escrita num contexto de desânimo também, frente às lutas. Além dos problemas rotineiros que todos nós temos, aquele povo também tinha, com certeza, os crentes daquela época, amados, estavam sendo perseguidos, estavam sendo maltratados, estavam sendo torturados, não pela sua vida em si, né? Não pelos seus problemas do cotidiano, mas eles estavam sendo maltratados, torturados e perseguidos, e às vezes até levados à morte pelo amor que tinham a Jesus. Eles estavam desanimando, amados, porque o fato de se decidir por Jesus só tornara as coisas e as suas vidas cada vez mais difíceis e cada vez mais sofridas. Essa é a realidade que o autor dos Hebreus encontra para poder escrever a esse povo. E o autor da carta, então, ele tenta animar os crentes. A questão principal aqui da escrita dessa carta foi justamente nessa perspectiva de animar os crentes frente às batalhas que muitas vezes desestabilizavam a sua fé. E esse capítulo 11, amados, ele vai ser tudo a respeito de fé. E nós começamos aqui no capítulo 8, mas eu quero voltar um pouquinho para dar o contexto anterior para os irmãos, para nós entendermos melhor um pouquinho isso. Já no versículo 1, né, eu não vou lê-lo, né, mas ele está conceituando fé, ou dizendo o que é fé. A maioria dos irmãos conhecem, né? A fé é a certeza, né? Então ele conceitua a fé. Depois no verso 3, ele mostra o Deus em quem eles deveriam depositar a sua fé. Então ele vai discorrer no versículo 3 a respeito de quem é o Deus no qual nós devemos depositar a nossa fé. Eu costumo dizer que fé num barco furado vai levá-lo ao fundo do rio. Então nós temos fé, todos nós vivemos por fé. Nós não levantamos da cama se nós não tivermos fé. Eu não sei o que vai acontecer.
E o que me move nesse mundo é a fé, de entender ou de crer que as coisas vão acontecer. Então nós não vivemos sem fé, todos nós temos fé, mas no que é que nós apoiamos a nossa fé? Então o autor aos Hebreus, no versículo 3, vai falar sobre isso, sobre o Deus em quem nós devemos colocar a nossa fé. Às vezes nós estamos colocando a fé em coisas que realmente não são verdadeiras, não são firmes, não têm o poder de transformar, as coisas que realmente não são sólidas, é isso que eu quero dizer. Então, o lugar onde nós colocamos a nossa fé é muito importante, o autor trata disso. No verso 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, já sabemos em que vivemos por fé, sabemos aonde temos que colocar a nossa fé, mas ele diz assim que esse Deus, não podemos agradá-lo se nós não tivermos fé. É impossível agradar a esse Deus maravilhoso que nós temos sem a fé. Depois ele começa então a dar exemplos de homens que viveram pela fé. Então ele fala sobre Abel, ele fala sobre Enoque, ele fala sobre Noé, mostrando que eles mantiveram firmes apesar das circunstâncias. Então ele queria trazer essa condição para aqueles irmãozinhos lá que estavam vivendo a perseguição. Olha, homens que realmente tiveram fé no Deus verdadeiro, e não olharam para as circunstâncias. Em seguida, ele começa a tratar dos patriarcas. Então, ele começa com Abraão, depois ele fala de Isaac, Jacó e vai com José. E eu quero parar aqui na questão de Abraão e falar um pouquinho a respeito de Abraão, meditar na vida desse servo de Deus aqui. E nós vamos ter aqui 5 episódios importantes, então, que eu quero meditar com os irmãos, na vida de Abraão, que demonstra a sua fé. E isso serve de exemplo para as nossas vidas, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, amados, observar e olhar o chamado de Deus para Abraão. Então está no verso 8 aí, nós já lemos, eu vou repetir aqui para que a gente se situe. Ele diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Abraão, segundo o livro de Gênesis, a história de Abraão está lá em Gênesis, era um caldeu, morava na Mesopotâmia. Mesopotâmia é aquele lugarzinho que fica entre os rios Tigre e Eufrates, e numa cidadezinha que se chamava Ur. Abraão vem de lá então. Ele era pagão, ele não cria no Deus verdadeiro, ele era idólatra, ele adorava outros deuses, e inesperadamente Deus fala com este homem. Então nós temos lá em Gênesis 12, o chamado de Abraão. E lhe dá uma ordem: sai da tua terra e da tua parentela. Simplesmente isso. Deus chama esse homem que não tinha nada a ver com o Deus verdadeiro, que adorava outros deuses, e diz assim: Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela. E é interessante que ele, nessa época do chamado, ele tinha 75 anos de idade. E ele recebe, então, algumas promessas. A primeira promessa é que Deus lhe promete uma terra: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te dar. Então a primeira promessa é a terra. A segunda é uma descendência. A terceira, ele promete que ele seria muito abençoado se obedecesse. Depois, o seu nome também seria grande. Então, quando se fala Abraão hoje no mundo, praticamente todo mundo conhece Abraão. O seu nome seria grande. E que através da sua descendência, outra promessa, viria aquele que abençoaria todas as nações da terra. A primeira coisa que nós observamos aqui no chamado de Abraão, amados, é que Deus mandou que ele saísse, então, mas principalmente Deus não disse para onde ele deveria ir. Disse somente: sai da tua terra. E nisso consistiu então a fé de Abraão, amados, obedecer a Deus mesmo sem ter todas as respostas e sem saber todos os detalhes. Abraão não sabia para onde ia, não sabia para onde Deus iria mandá-lo, simplesmente Abraão obedeceu. Ele creu
que o Deus que apareceu a ele era o Criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro. Então ele teve um encontro com Deus ali, e ele recebe a ordem desse Deus. Entendendo quem era esse Deus, ele obedece. Abraão não tinha todas as respostas e não tinha os detalhes, mas obedeceu a Deus e confiou nele. À medida que nós conhecemos, amados, ao Deus verdadeiro, os detalhes, eles se encaixam depois. Enquanto nós estamos tentando na nossa vida ainda encaixar os detalhes e querer saber tudo a respeito de Deus para então obedecer, né? A fé não é isso. Quando nós falamos de fé, é totalmente ao contrário. É o que aconteceu com Abraão, então. Ele não sabia de todos os detalhes, mas sabia em que ele cria e obedeceu simplesmente. Tudo o que o autor quer mostrar é que a fé é obedecer a Deus, não porque você sabe para onde vai, mas porque você confia naquele que vai te levar até lá. A ordem foi simplesmente: sai da tua terra, e isso é fé. Então, muitas vezes, amados, nós questionamos as ordens de Deus, nós questionamos aquilo que Deus quer da nossa vida, e às vezes nós, como um animal, empacamos nisso e não obedecemos, e o que Deus quer simplesmente das nossas vidas é obediência. Então, o primeiro tratamento de Deus com a vida de Abraão na questão da fé foi o seu chamado. Em segundo lugar, amados, o tempo que ele passou peregrinando na terra. Versos 9 e 10, vejam o que vai dizer a palavra. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A Bíblia aqui, amados, diz que depois de muitos anos, Abraão chegou à terra de Canaã. E o texto de Hebreus, ele vai dizer assim, né? Habitando em tendas, né, com Isaque e Jacó. Então não foi só a vida dele, o momento dele, né? Foi a vida do seu filho e do seu neto, inclusive. Todo esse tempo de caminhada, né, eles viveram como nômades. Quando ele chega na terra prometida, ela já estava ocupada, e isso também é alguma coisa que poderia causar contestação para Abraão. A terra já estava ocupada, ela já tinha dono. Lá estavam os cananeus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, os filisteus, todos esses povos estavam na terra onde Deus levou Abraão. Abraão podia ter questionado a Deus: Senhor, essa terra já tem dono. O que é que o Senhor fez me trazendo aqui? E eu fico pensando na resposta de Deus se ele perguntasse, mas ele não perguntou. Mas se ele perguntasse, ele diz assim: quem é dono dessa terra? Não são esses povos, não. Quem é dono dessa terra sou eu. Abraão, amados, peregrinou naquela terra muitos anos, né? Com todos aqueles povos ali. Ele teve problemas até de convivência ali, né? Abraão peregrinou naquela terra muito tempo, e com exceção, amados, isso também chama muita atenção, com exceção de uma pequena caverna que ele comprou para sepultar a sua esposa, Abraão não foi dono de nada e de nenhuma terra. Na vida dele, a única coisa que ele fez foi comprar uma sepultura para sua esposa, quando ela faleceu. Por isso o texto diz que ele viveu como peregrino, como forasteiro, como morador em tendas, né? Vagando sem endereço fixo. O Senhor me trouxe aqui, mas nem casa eu tenho, né? A gente poderia contestar ao Senhor. Como peregrino morando em tendas, sabendo que pela promessa de Deus era dono daquela terra toda. Se Deus prometeu, ele cria que aquilo era dele. Mas como, Senhor? Se eu não tenho nada que possa dizer que é meu.
A fé de Abraão consistiu nisso, amados. Ele confiou que Deus iria lhe dar aquela terra e morreu sem ter recebido essa promessa. Então, o autor de Hebreus vai dizer isso para aqueles irmãozinhos lá da igreja primitiva. Olha, foi prometido a ele, mas ele morreu sem ver essa promessa cumprida. O que o teria levado e sustentado, então, nessa fé? Diante de tantas coisas contrárias, né? Então o verso 10 vai responder isso, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Então o autor aos Hebreus vai explicar para aquele povo, olha, ele não tinha posse nenhuma, não tinha terra nenhuma, embora isso fosse promessa, né? Mas na sua mente ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Isso é importante, amados, nós observarmos. O autor faz aqui uma comparação da situação da vida de Abraão e o que realmente ele esperava viver. Onde é que estava a fé dele? O que realmente ele esperava de Deus? O verso 9, então, eu vejo assim, o autor aos Hebreus já tinha visto a história de Abraão e agora ele aplica essa história à condição daqueles irmãozinhos da igreja primitiva. Né? E ele vai dizer assim, pensando nessa questão de não possuir nada, de viver em tendas, né? E nós sabemos, amados, que viver em tendas é alguma coisa até meio complicada, né? E algumas tendas têm umas características, né? Hoje nós temos as barracas, né? Barracas de camping, né? Tem 2 irmãozinhos aqui que tem barraca de camping, pode, né, atestar isso. A gente não mora, né? Mas passa alguns dias às vezes, né? E é uma coisa extremamente frágil em comparação com uma casa. Ela é fácil de armar, mas também é fácil de desarmar. Pode ser colocada em qualquer lugar, né? Tem lá um gramadinho lá, tá? Coloca, né? Mas ela não tem fundamento. No máximo ela é presa na terra por algumas argolas ou algumas estacas. Não tem alicerce, não tem fundamento. Abraão morava em tendas, amados, mas o que ele esperava era a cidade que tem fundamentos. É isso que diz a palavra. A cidade permanente, a cidade para sempre, uma cidade sólida, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O que estava na mente de Abraão era a cidade eterna, e não apenas um lugar aqui neste mundo. Já naquela época, amados, há mais ou menos uns 4.000 anos, né, fazendo contas redondas, Abraão esperava a cidade celestial, o novo céu, a nova terra, a habitação final, a morada dos justos, o templo do Deus glorioso. É isso que movia o coração, é aí que estava a fé de Abraão. Por isso ele obedecia sem questionar, porque sabia que o seu Deus com certeza é fiel. Mas o terceiro episódio na vida de Abraão que demonstra a fé, amados, é que ele creu na promessa da sua descendência. Verso 11 e 12 vai dizer assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Deus aparece a Abraão e diz que no prazo de 1 ano, de novo, né? Deus prometendo alguma coisa para Abraão aqui. No prazo de 1 ano ele teria um filho. Está registrado lá em Gênesis 18, se você quiser ver a história, pode ler. Gênesis 18. Foi pela fé que Abraão e Sara ganharam o poder de gerar um filho, mesmo sendo avançados em idade, e ainda Sara era estéril. Agora não é mais a questão de tempo, não é mais a questão de não saber para onde ir, amados, mas a questão aqui é da impossibilidade. Esse filho seria herdeiro das promessas feitas a Abraão e era através dele que Deus traria o descendente que haveria de abençoar todas as nações.
Abraão ainda não sabia disso. Esse terceiro episódio trata, amados, da fé diante do impossível. E aqui tudo era contrário às possibilidades. A fé não é uma questão de possibilidade, mas do Deus em que ela se apoia. A sua fé não deve estar baseada naquilo que pode ou não pode, naquilo que é racional ou não, mas sim no Deus que pode todas as coisas. E isso faz uma diferença enorme, amados. Dizer que o velho casado com uma senhora idosa e estéril tivesse um filho, para nós é inconcebível. Às vezes até ridículo, não faz sentido nenhum. Né? Mas nós não estamos falando das possibilidades, mas nós estamos falando do Deus do impossível. Se eu conheço verdadeiramente esse Deus, Criador de todas as coisas, eu posso crer que isso é possível. Para mim pode não ser, mas para Ele é possível. E o quarto episódio na vida de Abraão que demonstra a fé, amados, é o testemunho aos pagãos, ou aqueles que não conheciam a Deus. Versos 13 a 16 diz o seguinte: todos estes, ele vem falando, né, dos pais da fé, ele diz assim: todos esses morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, o autor aos Hebreus está trabalhando essa questão. Olha, aqueles irmãozinhos lá do passado morreram sem ver a promessa cumprida. Em outras palavras, diz assim: olha agora para a realidade. As promessas foram cumpridas ou não? Nós conhecemos a história e sabemos que Deus foi fiel em tudo aquilo que Ele prometeu. Mas aqueles morreram sem ter recebido a promessa. É isso que Ele está dizendo para os irmãozinhos lá da igreja primitiva. E o verso 13, amados, ele inicia com essa expressão: todos estes, ou seja, aqueles que tiveram demonstração de fé no verdadeiro Deus. O autor aqui está se referindo aos servos do Deus do passado. Então ele se refere a Abraão, a Sara, a Isaque, a Jacó. Esses morreram na fé sem ter obtido a promessa. Diferente, por exemplo, de Noé, que viu na sua vida a promessa cumprida. Agora, Abraão é diferente. Abraão morreu com 175 anos, 100 anos depois de receber o chamado, e viu apenas o seu filho Isaque e seus 2 netos, Esaú e Jacó. Só isso que ele viu. Ele não viu a sua posteridade, ele não viu a sua descendência como as estrelas do céu e como os grãos de areia. Onde está essa descendência numerosa, a gente podia perguntar, se fosse Abraão. Onde está o descendente que haveria de abençoar o mundo? Abraão morreu e não viu então essas promessas cumpridas, amados. Quando morreu, ele ainda não era dono de nada daquela terra que Deus lhe prometera. Mas ele morreu confiante, morreu com fé, não desistiu, não voltou atrás. Ele pode ter pensado: se Deus não cumpriu essas promessas durante o tempo da minha vida, eu creio que Ele vai cumprir no tempo da minha posteridade. Aliás, eu creio que Abraão nem pensou nisso, porque se tivesse pensado, a Bíblia tinha registrado. E de fato levou alguns séculos para que a promessa da terra e da descendência numerosa fosse cumprida. Séculos depois da morte de Abraão. Mas Deus cumpriu e foi fiel. E nós vamos ver as atitudes
desse servo de Deus. Amados, ainda no versículo 13 ele diz: todos esses morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. O autor aos Hebreus quer mostrar, então, como é que esses irmãos exerceram a sua fé ali diante das impossibilidades, diante da demora de ver as promessas realmente sendo efetivadas. Então ele diz: vendo-as de longe e saudando-as. É como se ele dissesse: ela não chegou, mas eu estou vendo a promessa, com certeza ela está lá. Então, quando ele, no versículo 1 diz que fé é a certeza, é isso que estava no coração de Abraão, a certeza de que ela estava lá. Ele não podia ver, ou ver de longe, ver lá, sei lá, com um binóculo, quando a gente vê alguma coisa, não chegou ainda, mas eu sei que está lá. E Abraão fez isso. Então, o testemunho do autor aos Hebreus aqui é que Abraão viu as promessas de longe, e mais aqui, amados, ele diz: saudavam essas promessas, ou saudando-os. É como se ele dissesse: ó Deus, louvado seja o teu nome pelas tuas promessas, porque eu hei de recebê-las. Sejam bem-vindas no tempo do Senhor, não no meu. Quando o Senhor quiser, elas sejam cumpridas. Isso é saudar, amados, e não murmurar porque não recebemos aquilo que o Senhor prometeu. Sabemos que o Senhor é fiel, que Ele vai cumprir, amados, mas o tempo pode ser outro. Como eu disse, o problema com a fé hoje é a demora, e nós queremos as coisas muito rápidas na nossa vida. E o texto diz mais, ele diz assim: confessando, confessando aos pagãos, aos habitantes daquela terra, que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, e que criam nesse Deus que tudo pode. A fé faz com que nos sintamos assim, como peregrinos, como estrangeiros. Esse não é o nosso lugar. Isso é outra coisa, amados, que tem me preocupado muito. Será que nós pensamos assim, que realmente esse não é o nosso lugar? Eu estou vendo pela fé o meu lar, mas não aqui, o meu lar é na glória. A minha fé não é na tenda, nas coisas provisórias, na casa que eu tenho hoje, mas é na cidade celestial, aquela que Deus preparou para nós. Quantos crentes hoje estão apegados a esse mundo, às suas coisas e às suas circunstâncias, e não conseguem viver pela fé, vislumbrando o lar eterno que Deus foi preparar, que Jesus foi preparar. Ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar. Paulo diz na sua fé, vislumbrando também esse lar, e eu acho fantástico essa frase de Paulo. Ele diz assim: para mim o morrer é lucro. Quantos de nós temos essa concepção, amados? Ele se sentia realmente um verdadeiro forasteiro. Quer dizer, se acabar minha vida aqui, para mim é lucro, porque eu vou estar com o Senhor. A verdadeira fé nos dá essa dimensão, que é muito maior do que o aqui e agora. Somos peregrinos, estamos aqui de passagem, o nosso lar não é aqui. E o verso 14 diz que estamos procurando uma pátria, e não é aquela, Quer dizer, ele está dizendo assim: olha, Abraão podia chegar no final da sua vida e dizer assim: não, eu vou voltar lá para a minha terra, vou voltar para Ur dos Caldeus lá, porque lá é o meu lugar. Não, amados, o nosso lugar não é aqui. Não é isso que o Senhor prometeu a Abraão. Essa pátria para Abraão não era Ur, então, dos caldeus, onde ele tinha saído, mas era uma pátria superior, mais excelente. Por isso Deus não se envergonha deles e de serem chamados o seu Deus. Então, essa questão da fé é exercitada na vida de Abraão, amados, é testemunha para aqueles que estão de fora, para os povos que estavam naquela terra. Deus poderia ter dado uma terra limpinha, que não tinha ninguém ali para Abraão, e dar moradias, e fazer ele próspero, ter muitas riquezas e tal, mas o que isso ia valer? O que Deus realmente queria é que os povos ali vissem o testemunho da fé do seu servo. Fé que, aliás, foi implantada por Deus no seu coração. Por isso Deus ficou conhecido
no Antigo Testamento e no Novo também, né? Como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso várias vezes é repetida na Bíblia. Porque eles creram em Deus, eles viveram confiantes a vida toda sem ver as promessas cumpridas. Mesmo em meio às dificuldades, eles nunca deixaram de crer. Por isso Deus disse: eu não me envergonho deles. O texto está dizendo isso. Será que Deus diria o mesmo de cada um de nós? Daquilo que nós estamos vivendo? Amados, que nós não sejamos motivo de vergonha para Deus, como os que retrocedem da fé, como aqueles que estão se desanimando pelo caminho, como aqueles que desistem, como aqueles que voltam para trás e abandonam o arado. A palavra diz que aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Mas que sejamos, amados, firmes, como quem vê o invisível, que não olha para as circunstâncias, mas como quem conhece e crê no Deus verdadeiro, que é fiel em todas as suas promessas. E para terminar, amados, o quinto e último episódio aqui na vida de Abraão que demonstra fé, é a prova da sua fé. Eu creio que isso chama muita atenção, e às vezes nós esquecemos do restante da vida de Abraão, achando, né, que essas coisas são menores, mas como nós vimos, né, ele provou a sua fé em todo instante, mas essa prova, essa é cabal. E a palavra vai dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. A história, amados, nós todos conhecemos. Abraão levou Isaque para o monte, conforme a ordem de Deus, e o prepara para sacrificá-lo. E no momento exato, Deus intervém e o impede que Abraão sacrifique o seu filho. E providencia também ali um carneiro, um cordeiro, para ser oferecido no lugar de Isaque. Então, essa é a história relatada lá no Gênesis. Deus tinha prometido uma numerosa descendência a Abraão, e Isaque era filho da promessa. De repente, Deus aparece e manda Abraão sacrificar o seu filho. Senhor, mas o Senhor falou que é a promessa, o Senhor fez um milagre, o Senhor tirou um filho de quem não podia mais ter filhos e disse que esse seria pai de uma grande nação e que através dele as promessas seriam cumpridas. E agora o Senhor pede para mim sacrificá-lo. Como assim, Pai? Amados, como a fé de Abraão resolveu essa questão? A Bíblia não relata, né, mas simplesmente diz da questão obediente dele. Né? E eu fico pensando o que é que passou na cabeça de Abraão nesse momento. O verso 19 diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. O autor dos Hebreus faz essa consideração do que se passava na mente de Abraão. E assim, a certeza que ele tinha no Deus da promessa, ele diz assim: se eu sacrificar o meu filho, eu tenho certeza de que se a promessa é essa, Deus vai ressuscitá-lo. E ele creu, amados, que se ele obedecesse assim a Deus, matando, sacrificando, Deus o traria de volta. E quando nós vamos ler na história lá em Gênesis 22, nós vemos que Abraão chega ao pé do monte. Olha o que ele faz: ele pega Isaque, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo e diz aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Gênesis 22, 5 está dizendo isso. Ali Abraão já cria que ele voltaria com Isaque vivo. Abraão não se deteve na circunstância, mas ele cria no Deus que prometeu, e se ele prometeu, mesmo que tudo acontecesse de errado, ele voltaria com o seu filho vivo. E isso ele diz, né, para aqueles que estavam junto com ele, né? Voltaremos para junto de vós. Então a fé de Abraão não estava baseada, amados, mais uma vez eu quero dizer, nas circunstâncias. Ele não questionou o que estava acontecendo, simplesmente obedeceu.
Amados, eu quero concluir aqui, amados, algumas coisas que aprendemos sobre fé com esse servo de Deus. A fé cristã dos nossos dias não tem nada diferente com aquela fé que foi implantada no coração de Abraão. Porque as promessas que Deus fez a Abraão, todas elas se cumpriram em Jesus Cristo. O descendente que Deus disse que abençoaria o mundo não era Isaque, mas era Cristo. A terra que Deus prometeu a Abraão, na verdade, era a figura dos novos céus e da nova terra que Deus prometeu para o seu povo. E também a descendência ou a nação que viria de Abraão não são os descendentes físicos ou de sangue de Abraão, mas os milhões e milhões de vidas que de todas as tribos, povos, nações e raças que em todo o mundo professam a fé em Cristo Jesus, o descendente de Abraão. Assim como Abraão, amados, devemos também entender que somos peregrinos aqui na terra. Muitos que se dizem crentes ainda vivem para si mesmo, para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, fazendo planos como se desejassem morar aqui eternamente. Deixam de lado a vida espiritual, não leem a palavra, não têm vida de oração, não convivem com os irmãos, não amam ao próximo, não propagam as verdades desse Deus maravilhoso. Não tem compromisso nenhum com esse reino que é eterno, mas sim com essa vida que nós estamos vivendo e que é passageira. Devemos viver, amados, pela fé de que aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa pátria, mas nós aguardamos novos céus e nova terra que Deus prometeu. É aí que está a nossa esperança, é isso que tem que motivar as nossas vidas. Aguardamos também o retorno do nosso Isaque, que é Cristo Jesus, o Salvador, o filho de Abraão. Ele vai voltar. Devemos entender também que a fé verdadeira deve nos levar à obediência, e isso nós vemos nos atos e atitudes de Abraão. Não é só entender o Evangelho, mas a fé deve mudar as nossas vidas na questão da obediência. Abraão obedeceu, mesmo sem saber dos detalhes. A pergunta final é essa: como eu estou me comportando neste mundo? Como um peregrino ou como um morador permanente dessa terra? Onde você está? Um bom teste para o crente é ver como ele reage quando Deus tira alguma coisa que ele gosta. Esse é um bom teste. Muitas vezes o dinheiro, a saúde, as propriedades, os bens materiais, e às vezes quando Deus tira essas coisas que nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida, como é que nós reagimos? Se nós reagimos como possuidores dessas coisas, fica muito evidente que nós estamos vivendo aqui simplesmente para essa vida. E se Deus tira alguma coisa, aí nós nos revoltamos, nós nos afastamos de Deus, nós começamos a culpar a Deus e as pessoas. Mas a consciência de um peregrino, amados, em primeiro lugar, é que ele não é dono de nada, ele só simplesmente está passando. Essa é a experiência de Jó, quando o Senhor permitiu que tudo lhe fosse tirado. Veja a fé. Ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. E nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, que Deus nos dê esse entendimento do que realmente é fé, e mais do que entendimento, amados, que nós possamos ver realmente e viver realmente essa fé nesse Deus maravilhoso. E eu quero concluir aqui com o texto lá do início, quando nós falamos do cântico que coloca essa situação: olha, nós estamos aqui, mas Deus não vem, Jesus está demorando para voltar, será que eu vou ver a terra prometida, E o texto de Filipenses responde tudo isso, e que a nossa fé esteja alicerçada nesse Deus. Ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que isso nos anime, amados, que isso mude a nossa vida, assim como o autor aos Hebreus também expôs, para que os irmãos ali continuassem perseverando,
na vida, mesmo que difícil, sabendo que Deus tem promessas e vai cumprir. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida, a vida da nossa igreja, e que nós continuemos a exercer o nosso papel de igreja nesse mundo, olhando para o invisível, né? Crendo que Deus tem promessas e que Ele é poderoso para cumprir todas elas. Deus abençoe a sua vida e que assim nós possamos estar sempre na presença do Senhor, exercendo a nossa fé. Amém, amados? Palavras de vida narram tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegre são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá, pelas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, pelas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Amados, estamos encerrando o nosso culto nessa noite, agradecendo aí a sua presença, a sua atenção para esse momento. Queremos que a palavra, os louvores e as orações tenham sido bênção na sua vida, né? E principalmente tenham agradado ao nosso Deus. Que a sua semana seja ricamente abençoada com os seus, e também que Deus continue a nos proteger, né? E a nos guardar para si mesmo. Nós vamos orar agora, né? E implementar a bênção terminando o nosso culto nessa noite. Curve a sua cabeça, junte-se com a sua família. Vamos buscar mais uma vez a presença de Deus em oração. Pai bendito, obrigado, Senhor, pelas vidas dos teus servos no passado, Pai, que exerceram a fé no Deus verdadeiro, único, todo-poderoso. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos a plena certeza de que Tu és um Deus fiel, que cumpre todas as Suas promessas, ó Deus. Que apesar das circunstâncias, nós possamos exercer na nossa vida aqui, Senhor, a fé em Cristo Jesus. Nos abençoa, Senhor. Dá-nos esse entendimento, Senhor, e essa capacidade de colocar isso em prática nas nossas vidas. Oramos assim, Pai, agradecidos, louvando, bendizendo o Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder de Deus para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.